na tela do YouTube as equipes que estão participando da Segundona Nacional. Todas as equipes que estarão envolvidas, né? O Avaí, o Goiás, o Coritiba, o Atlético Paranaense, o CRB, o Criciúma, o Vila Nova, Volta Redonda, Remo, Chapecoense, Atlético, América Mineiro, Botafogo, Paysandu, Cuiabá, Ferroviária de Araraquara, Operário de Ponta Grossa, o campeão paranaense, Novo Horizontino, Amazonas e Atletique. Essas são as 20 equipes participantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante dessas equipes, eu pergunto aqui para nossa mesa, quais os maiores favoritos ao acesso, quais os principais candidatos, né, para chegarem à Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2025. Eu começo por você, mais estudioso comentarista brasileiro, gigante Gerliezer Paulo. Quem são os favoritos dessas 20 equipes para estarem presentes no G4 da Segundona, na 38ª rodada, lá no mês de novembro? Você já tem uns favoritos aí, mais estudioso? Boa tarde! Oi, fera. Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde. Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde aos meus companheiros de debates. Boa tarde a você, ouvinte da Band News. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Projeto uma Série B muito equilibrada, sabe, Thiago? Até porque o dinheiro dela é muito equilibrado, né? Nós temos um time ou outro que tem um pouco mais de recursos. Inclusive o Goiás e o Atlético estão nessa primeira prateleira aí dos recursos, né? Vamos dizer assim. Mas não é aquela discrepância que existe na Série A. Por exemplo, se você pegar os times que têm mais dinheiro na Série A e os que têm menos, a distância é muito maior, proporcionalmente falando, do que é na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu projeto uma competição muito, muito acirrada. O que eu vejo destacado é o Atlético Paranaense. Para mim é um time destacado. Esse segundo bloco aí, ele é um bloco acessível, mesmo para equipes que têm menos recursos. Vou dar um exemplo, o Vila. O Vila não faz parte das equipes que têm mais dinheiro dentro da competição, mas ele pode brigar por esse acesso, conseguindo ter um time ajeitado, conseguindo ter um bom desempenho coletivo, dá para superar essa situação. Mas aí no meu bloco eu vou usar um critério financeiro, tá bem? Vou usar um critério financeiro que para mim tem um peso muito grande em qualquer competição aqui no Brasil. Então o Atlético para mim está num ponto acima, e depois a gente tem aquelas equipes que são acostumadas a subir para a Série A. Quem são elas? O América, o Avaí, o Atlético, o Goiás, o Coritiba. Para mim são times que por conta deste histórico que eles têm de já ir na Série A, voltar aí de novo, voltar, eles acabam tendo uma força extra nesse momento. Mas não descarto os demais não, como Novo Horizontino, Operário, Vila Nova, Criciúma, clubes que vivem bons momentos na sua história, eles podem perfeitamente brigar lá em cima por conta desse acirramento, dessa proximidade muito grande entre os clubes. Muito bem. 1h03 da tarde agora, 1h13. Gente, Madeireira Tobias são mais de 32 anos oferecendo qualidade e confiança para você, amigo marceneiro. Lá você encontra os melhores produtos, MDF, ferramentas elétricas, puxadores e muito mais. 62-4006-4600. Mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias. Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade. Tudo que você precisa em fabricação de portas manuais e automáticas. 62 anos de tradição e a número 1 na preferência da torcida goiana. portasdeaçogoiás.com.br. Fricó, receita de deliciosos momentos, a linguiça mais gostosa, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas 2025. Garanta o melhor negócio de verdade. Passe na Belcar, boa de negócio, desacelere. Seu bem maior é a vida. E Páscoa tem que ter chocolate gostoso. E nas 6 unidades do Grupo Moreira você encontra qualidade, variedade e os melhores preços em chocolates e ovos de Páscoa. Tudo de produtos nacionais importados. Coelhinho da Páscoa, que passa nas lojas Moreira, aproveita muito mais. Um abraço pro Luiz César Oficial. Thiago, vocês são os melhores. Os 4 que subirão: Atlético Paranaense, Dragão, Cuiabá e CRB. Jefferson Saraiva. O Atlético Paranaense apanha já amanhã. Regina Célia também está ligada com a gente, a Esmeraldina. Paulo Leandro de Oliveira, boa tarde a todos, grande programa, obrigado. Atila Almeida de Oliveira também está ligado aqui no canal do YouTube. Vinícius Lima também está participando. Wilson Rodrigues, abraço para Naviraí, Mato Grosso do Sul. Valeu, Thiago, fera. Eduardo Francisco também está ligado aqui, além do Rômulo Leal, lá direto de Belém do Pará, também está participando com a gente. Volta a lista aí, divide a tela com a lista, né, com a cartela das equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, porque depois de muito tempo, a gente não tem um gigante, né? O Atlético Paranaense é gigante?
talvez seja, pelas conquistas dos últimos 10 anos, né? É um time que já foi campeão brasileiro, é um campeão da Copa Sul-Americana, é um campeão da Copa do Brasil, 3 vezes finalista da Libertadores da América, então talvez seja um gigante, mas não tem aquela repercussão nacional, aquele apelo nacional que o Santos, por exemplo, tinha no ano passado, né? Que o Vasco da Gama teve durante vários anos jogando Série B, que o Cruzeiro teve durante 3 anos seguidos na Série B também. Não tem aquele apelo emocional, sentimental, aquele engajamento. Mas assim, são equipes com tradição. O Criciúma tem tradição em Série B, o CRB tem tradição em Série B, Goiás tem tradição, é um bicampeão, a América Mineiro tem muita tradição. Enfim, quem que você projeta, quem que você coloca? O Dragão do Brasil tem muita tradição em Série B. Quem você coloca nesse momento como os principais candidatos ao acesso à elite do futebol brasileiro em 2025? Fala comigo, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço meus amigos Danilo Dias, o Dedê, e também pro Gerliezer Paulo, Gerli, um abraço pra Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, eu imagino também, assim como o Gerli falou lá no seu comentário inicial, uma Série B muito equilibrada. E normalmente, Série B, ela vai ali com 10 clubes brigando até chegar próximo da reta final. Aí depois, na hora que afunila mesmo, ali faltando 3 rodadas, ficam ali 7 clubes brigando pelo acesso, né, dos 4 melhores aí. Esse ano, realmente, como você falou, o Atlético Paranaense é o maior clube. Eu imagino que o Atlético Paranaense não vai deixar escapar de voltar à Série A, não fez um início de ano bom lá no Campeonato Estadual, mas é um time que está na Série B, mas é o maior desses times que está na Série B nesse momento, então eu coloco como o Atlético Paranaense como o grande favorito, não só pelo acesso, mas hoje até pela questão de título também da Série B. Aí os demais eu vejo uma briga muito intensa. O Gerli usou o critério dele aí em relação à questão financeira, é um critério interessante, porque normalmente quem tem mais dinheiro tem essa possibilidade de montar um melhor elenco, mas eu também vou na questão de elenco que eu vi nesse início de ano até agora. Alguns elencos ainda não funcionaram. A gente pode pegar o Atlético Goianiense, não funcionou, não conseguiu ir à final do Campeonato Goiano, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, que é um time de Série C. Então o Atlético, por mais que eu vejo o elenco do Atlético Goianiense um elenco que tem condição de jogar muito mais do que jogou, e imagino nesse Campeonato Brasileiro dando uma resposta para o seu torcedor, principalmente depois da chegada também do Tencate, que é um técnico já acostumado com Série B. Então eu também colocaria o Atlético Goianiense, o América Mineiro e colocaria o Novo Horizontino. O Novo Horizontino nos últimos 2 anos bateu na porta ali, perdeu o acesso na última rodada, inclusive o ano passado perdeu aqui dentro da Serrinha para a equipe do Goiás, mas eu colocaria esses 4 nesse momento, mas não pode deixar de lembrar outras equipes que têm muita tradição e eu imagino que devem crescer nesse Campeonato Brasileiro. O Goiás é o exemplo disso. O Goiás também é um time que tem uma tradição, um peso muito grande de camisa numa Série B e pela necessidade, acima de tudo, que o Goiás precisa voltar para a Série A de forma urgente. Trouxe de volta o Mancini, um treinador muito bom. Para mim o Goiás entraria nesse bolo aí de quem vai brigar também, assim como o Curitiba, o próprio Avaí, que foi campeão lá no seu estado. O Vila Nova, a gente tem sempre essa expectativa, pelos últimos anos tem feito bons campeonatos brasileiros, apesar de não ter conseguido acesso, sempre tá brigando ali na parte de cima. O Criciúma e também o Cuiabá, mas como você me pediu 4, eu vou ficar com aqueles 4 que eu falei primeiro: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e América Mineiro. Perfeito. 1h19 da tarde, estou abraçando aqui o nosso Wilson Rodrigues, sou do Mato Grosso do Sul, mas vilanovense. William Ferreira, tá ligado com a gente, um abraço. O Jonas também tá participando. Thiago, olhando bem a Série B, tem muitos times grandes que não subiram mais, né? O Chico Moreira, Thiago, tô aqui em Anápolis, todos os dias ligados na Band News Goiânia, sou anapolina e nessa temporada sou Vila na Série B. Valdir Reis, Vila Nova tem tradição, né? E Lasqueira, um abraço, valeu, fera. O Birajara Guimarães, sobe Goiás, América, Atlético Paranaense e Criciúma. Moacir Gezende, os 4 que sobem na minha visão: Goiás, Avaí, Paysandu e Atlético Paranaense. E tô abraçando também aqui o nosso Paulo Bento, também tá ligado, apostando no Goiás, no Atlético Paranaense e também no Cuiabá. Vai deixando o teu like, hein? Não batemos nem 100 ainda, seu like é fundamental. Debate das Feras, oferecimento do Campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Saiba mais em www.suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. Suprema, a Provel
pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito, assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. 629-9966-9909. Beleza e bem-estar estão no DA da Soft Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, sempre oferecendo tratamentos estéticos personalizados. Agende agora a sua avaliação de graça. Soft Laser, realça a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Venha aí a primeira operação de vendas 2025. Garanta o melhor negócio de verdade. Passe na Belcar, boa de negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida. E mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet, com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525. Deixe o seu like, você que não deixou até agora, vai deixando o teu like aí. A gente tem que bater hoje 400 likes no YouTube Rádio Band News Goiânia. Ô Danilo Dias, chega pra cá, craque. Volta a cartela dividida a tela aqui com a gente, Eduarda, pra gente saber aqui quem são os favoritos. Eu vejo uma Série B de japoneses, dentro daquele sentido assim, do ponto de vista da igualdade. O japonês é um povo muito igual, um povo muito bonito e muito igual, ok? As pessoas são muito parecidas lá no Japão. Eu vejo uma Série B extremamente parecida, extremamente parecida. O Atlético Paranaense, pra mim, pela questão financeira, ele dá uma despregada, mas ele não despregou no campeonato estadual. O Atlético Paranaense foi muito mal. E ele busca contratações. A questão é a seguinte, por exemplo, o Avaí foi o campeão catarinense. O Avaí não tem o poderio financeiro do Atlético Paranaense. O Goiás não tem o poderio financeiro do Furacão. Vila, nem se fala. O Operário foi campeão. O Operário foi o campeão lá, mas não tem um potencial também de contratações. Eu garanto pra vocês que a campanha do Atlético será superior à campanha do campeão do estado deles na Série B, que é o time do Operário. Questão financeira faz a diferença. A do Goiás ano passado quase fez na reta final, porque o Goiás tinha mais dinheiro que os outros. Mas enfim, diante de tantas equipes conhecidas, tantas equipes com tradição de Série B, né, você pega aí pelo menos 8, 10 equipes com uma tradição muito grande em Série B. Qual que é a tua projeção para essa competição que começa amanhã? Quais são os favoritos, as 4 vagas a chegar à elite do futebol nacional em 2026. Fala, craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima. Tá fechado. Você. Alô? É a questão do teste, né, meus amigos? Alô, vamos lá, de novo. Alô, boa tarde. Vamos começar tudo de novo aqui. Boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você, ao ídolo e maestro Carlos Eduardo Tim, também ao Geliezer Paulo, nossos companheiros de debate, e ao nosso público fiel que está aí nesse canhão de audiência que é a Rádio Band News FM. Thiago, eu vejo que nesse primeiro 3, 4 meses do ano, analisando as equipes que vão disputar a Série B, nós podemos pontuar aqui 5, 6 que vão certamente brigar pelo que apresentam no poderio financeiro, mas também pelo que apresentam em termos de camisa, de peso, de conhecimento da competição. Exemplos, claro, nós tivemos aí de que o fator financeiro ele faz a diferença, sim, mas às vezes nem tanto. Um Vila Nova que teve em 2023, se não me falha a memória, o segundo ou terceiro pior orçamento e conseguiu chegar no G4 na última rodada, dependente apenas de uma vitória lá em Natal e que não conseguiu. É importante, mas às vezes nem sempre é um fator primordial. Você montar um bom elenco, às vezes com orçamento baixo também, quem sabe você consegue amealhar pontos aí suficientes. Mas o que eu vi, Atlético Paranaense e Grêmio Novo Horizontino, para mim esses dois estarão dentro do G4 grande parte da competição. Times muito fortes, tradicionais, conhece a Série B, o Grêmio Novo Horizontino 2 anos consecutivos batendo sempre lá dentro do G4, várias rodadas, no ano passado ficou da 18ª até a 37ª dentro do G4 do Brasileirão, então é um dos times para mim, que vai permanecer lá junto com o Atlético Paranaense, e eu vejo uma briga ali de 4 clubes buscando 2 vagas, uma análise feita hoje, né, antes do início da Série B, eu viria América Mineiro, Goiás, Atlético Goianiense e o Criciúma também, esses 4 times, para mim, 2 deles certamente vão estar ali dentro do G4, eu pontuaria dessa forma, analisando ainda que falta aí o início, falta 38 rodadas, mas é uma previsão que você solicitou pra gente, então eu penso que vai por aí. Muito bem, 1h24 da tarde, debate das horas, oferecimento Páscoa é com Grupo Moreira, melhores preços com ovos e chocolates nacionais importados. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação pelo 629-9405-9139. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas 2025, Belcar Veículos, boa de negócio.
E a Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. 629-9966-9909. Altamir Isaac tá ligado com a gente. O Vila Nova subirá na Série B. Sargento Nunes também tá ligado. Silas Letreiros também tá participando. Rogério Brandão. Agora no início, Thiago, não tem favorito não. Sobe quem fizer as melhores contratações, principalmente na janela do meio do ano. Gilberto José Rodrigues também tá ligado com a gente, um abraço. Isso é verdade, Osivaldo Cruvinel também tá participando. Boa tarde, Thiago, e a todos os esmeraldinos do Brasil. Tô ligado aqui na Band News Goiânia. Pra mim sobem América, Atlético Paranaense e Cuiabá, além do Goiás. O que foi, Danilo? O que ele falou aí tem extrema relevância. Vimos exemplos claros, né, Tinha aqui dentro do nosso campeonato interno. O Atlético faz umas contratações exemplares em 2023, traz um treinador bom, umas mexidas, umas peças pontuais e não faz um segundo turno relevante que consegue 11 triunfos, 4 empates e 4 derrotas, sobe para 2024 para a Série A. O Vila Nova, que em sentido contrário, faz umas mexidas ruins em 2023, fica ali tentando segurar Gelados, Paredes e outros mais, Caio Dantas, Pessoas, e ele perde o fio ali de trazer 2, 3 peças para trazer aquele oxigênio pro elenco. Agora, o ano passado, nós vimos também times que conseguiram fazer uma mexida quando o mercado de meio do ano abre, que é importante você oxigenar um vestiário. O time sabe bem disso, você não trazer peças demais para encher o elenco. O Vila, ano passado, com todo respeito, trouxe jogadores que caíram da C para D, um outro subiu da D para C, é diferente. São competições de exigências diferentes. Então, nesse mercado de inverno, o Vila Nova, principalmente, é um dos times que mais erra nesse mercado. Tem que ter atenção, porque esse mercado de inverno ele é primordial para você trazer 2, 3 peças que vão ter relevância fundamental no vestiário, dentro do jogo, que vai decidir partidas, que vai trazer um peso. Pode ganhar um pouquinho mais, mas o peso dele é diferente. Até porque, né, Thiago? Que não é só o Vila que disputa esses jogadores, né? Você tem pelo menos 40 equipes ali disputando, séries A e B. Eu tive o prazer de jogar, acho que foram 11 competições brasileiras da Série B. E tem uma coisa que, pra mim, desde quando eu jogava, eu vejo muito isso, e muitas vezes dirigentes esquecem dessa situação. O peso é o mesmo da primeira rodada com da 38ª rodada. Então você não pode, daqui a pouco vamos esperar a janela do meio do ano. O Atlético quase caiu nesse erro em 2023. Entrou no Campeonato Brasileiro, foi campeão goiano aqui, entrou no Brasileiro da Série B. Não, meu time é bom, daqui a pouco o time não rendeu no primeiro turno, chegou lá, tanto que nas falas do próprio treinador da época, o Jair Ventura, tinha que fazer um campeonato no segundo turno espetacular. Conseguiram fazer, mas não é toda vez que isso acontece. Então eu vejo assim, que o início da competição, e por isso que a gente queria ver os elencos nossos aqui, tanto Vila, Goiás e Atlético, com um elenco mais forte. Eu gosto do elenco do Atlético, gosto mesmo, tanto que eu coloquei ele aqui para mim entre os 4 melhores nesse momento, mas mesmo assim precisaria ter chegado mais reforços. O Goiás da mesma forma, trouxe o Mancini, a expectativa muito grande em cima do trabalho do Mancini, principalmente, lógico, do torcedor esmeraldino, mas eu ainda vejo que faltou trazer alguns jogadores para já começar, para já estarem aqui, para amanhã já estar fazendo parte do elenco, já estar junto ali com o grupo, já estar nem que seja no banco de reserva, porque esse primeiro jogo de amanhã contra o Amazonas vale o mesmo tanto que o 38º do Goiás, o do Vila contra o Curitiba, a mesma coisa. Então, quem começa melhor, Tim, tem uma predileção. Não, e outra coisa, você já faz ali uma reservinha, uma gordurinha que é importante lá na frente. Sabe outra coisa que é importante lá na frente? Lá na segunda janela, no meio do ano, vai estar lá os pontuais, e todo mundo vai no mercado. Isso é claro, igual agora, todo mundo está no mercado atrás de bons jogadores. E lá, mas a diferença da segunda janela, quando você chega no meio do ano, o jogador entre vir para um time que está brigando pelo acesso e vir brigando pelo rebaixamento, ele vai no do acesso. É óbvio que vai no do acesso. Para ele vir para um time que está brigando para fugir de um rebaixamento, ele vai pedir o dobro. Ele vai pedir muito mais. Então é importante você largar bem, você estar bem, chegar na segunda janela de contratação, brigando por acesso, que isso motiva os jogadores a vir pro clube, um clube que tá brigando, falou, nossa, eu tô indo lá pro Vila, pro Goiás, pro Atlético, porque eles estão brigando pelo acesso, então daqui a pouco, o ano que vem, eu jogo uma Série A, se eu for bem. Então tudo isso pesa, e você não pode menosprezar o início da competição. O peso é o mesmo. Então você tem que tentar começar bem, e eu vejo que faltou ainda essa questão de reforçar um pouco mais os nossos elencos aqui, e serve para os 3. Para mim, os 3 ainda carecem de mais algumas boas peças aí, para ter um elenco mais forte, porque quem sobe, Thiago, não é quem tem um time bom, não. Quem sobe é quem tem um elenco bom. Só que assim, tem um detalhe que eu conto pra vocês em nome das maiores marcas brasileiras,
Clube de Tiro Léder Pinheiro, pratique tiro esportivo em local seguro. Ligue agora e conheça, 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro, 1h30 da tarde, debate da Ceraso, oferecimento Alternativa Autopeças. Peças em Goiás têm que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado, peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383, 3 lojas, Garavelo, Setor dos Afonsos e Rodoviário. Precisou de peças? Ligue agora, 3280-8383. Explosão de ofertas na Vesa Guenô. Quidzen 2025 com preço mais que especial. A partir de R$ 63.990 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Explosão de ofertas na Vesa Guenô, na Praça Nova Suíça. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, lá tem. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Você já deixou o seu like? Não deixou? Daqui a pouco dou mais uma passada aqui no chat ao vivo, mas eu preciso do seu like no canal do YouTube. Sobre essa questão de contratações, acho que uma coisa que está pesando, mais estudioso, Tim, Danilo Dias, amigo ligado aqui na Band News, no FM, no canal do YouTube, no radiosnet.com, é a falta do pé de obra. O que é o pé de obra? É o bom jogador. Antigamente você pegava um campeonato mineiro aí com 5, 6 destaques. Você pegava um campeonato gaúcho com 3, 4, 5 destaques. O Gás uma vez mesmo foi lá, contratou o Wesley, um atacante, o Fred, zagueiro, que depois até jogou no Vitória, o Patrick, o volante que foi pro Santos, todos do futebol gaúcho. Você ia no Campeonato Paulista, você tinha uma profusão, você tinha uma quantidade gigantesca de bons jogadores. Campeonato Carioca igual. O Gás recentemente agora achou o Aleph Manga, que é um jogador doido da cabeça, perturbado, mas que faz gol, é bom jogador. Nessa temporada, gente, quais os destaques dos campeonatos estaduais? Qual o destaque do Campeonato Gaúcho? Não, tem um time que destacou lá no Sul, que é o Maringá, né? Que é um time mas que assim, não faz com parte jogadores que a gente conhece, né? Vários jogadores rodados, Morelli tá lá e tal, então assim... Morelli, na minha visão, joga uma Série B. Joga fácil. Mas eu falo assim, não são jogadores novos. Qual o destaque do Campeonato Carioca nessa temporada? Qual o Lelê desse ano de 2025? Qual o destaque do Campeonato Paulista? Mineiro, qual é o principal destaque? Então assim... O futebol brasileiro, nessa temporada, mais do que em outras temporadas, ele teve estaduais muito pobres tecnicamente. E isso tem um impacto, gente, nas contratações, ou não? Principalmente da Série B. O que você pensa, mais estudioso? 1h32. Thiago, eu acho que falta um outro aspecto. E aí falta os nossos 3 times. Que é a base, sabe? Este momento, era interessante você ter a base como seu suporte. Porque muitas das vezes eu vejo os nossos times saindo daqui para buscar o jogador que completa time. A base, ela precisa dar conta, pelo menos completar o elenco profissional, sabe? Eu me lembro de uma época em que a base servia aos profissionais aqui do estado de Goiânia, os principais jogadores. Você ia lá no Vila, quem é que estava lá no Vila? Era o Nelson Dourado, era o Tim, era o Luciano, era o Rony, eles eram os principais nomes daquele time. Você ia no Atlético, tava lá o Valdeir, o Romerito, o Lindomar, o Babal, eles eram os principais nomes daquele time. Você ia no Goiás, tava lá o Túlio, o Luvanor, o Wallace, o Richard, eles também eram os principais nomes daquele time. Eu não tô nem cobrando que a gente consiga hoje colocar a base, colocar no profissional os principais jogadores, mas que ela coloque pelo menos os DG da vida, sabe? Os Igor Inocêncios, os Martinez que o Atlético trouxe agora, pelo menos esses, ela precisa dar conta. Por quê? Porque aí você sai para buscar a coisa mais pontual. Porque eu vejo, para mim, uma comparação aqui, para mim, o clube tinha que ir ao mercado igual o homem vai, sabe? O homem vai no mercado, ele vai lá para comprar 4 itens, ele traz 4 itens. Ó, vou comprar açúcar, vou comprar um óleo, vou comprar uma carne moída e vou comprar um arroz. Ele vai lá e compra só esses 4 itens. Mas os nossos clubes não. Eles precisam ir ao mercado igual quando vai a família inteira. Vai o marido, a mulher, os meninos, aí é de tudo. É um lateral direito, é um lateral esquerdo, é um lateral direito, reserva do lateral direito que você está contratando, é um ponteiro que joga pelos 2 lados, um que joga só por um lado, um que não joga por lado nenhum, e você faz aquela salada. Eu acho inadmissível a gente ter que contratar 25, 30 jogadores a cada ano, isso é uma loucura.
O Danilo jogou na Europa, vê se tem time europeu que contrata 25 jogadores numa temporada. Para nós isso aqui é normal. Então, para mim, essa dificuldade de você sair, falta qualidade, falta, mas ela não falta só lá fora. Ela falta aqui dentro também. Falta lá fora para você buscar, e você tem que buscar lá fora porque falta aqui dentro, onde o futebol goiano, a base do futebol goiano hoje é um latifúndio improdutivo. Se existisse o MST do futebol, eu recomendaria a invasão.